Se você é dev, você já passou por várias entrevistas e com certeza a sua maior preocupação era: eu vou ser sabatinado com um monte de pergunta e a minha esperança é responder todas certas para eu ser contratado. E no final você não foi. E tudo porque você deixou escapar a pergunta mais importante da entrevista, que é: você tem alguma dúvida? E aí você falou: não, tá tudo bem. E ali você perdeu a oportunidade de vender o seu peixe, de te mostrar como um bom profissional frente aos outros e perdeu a oportunidade. Então, vamos comigo que eu vou te mostrar aqui 3 perguntas que vão fazer toda a diferença no seu processo seletivo. Meu nome é Tirson Fabiano, eu sou engenheiro de software há 7 anos. Eu já passei por várias entrevistas, conduzi entrevistas e já cometi esse erro no passado. E quando eu percebi isso, eu comecei a me sair muito melhor nas minhas entrevistas. E a primeira pergunta, e a pergunta de ouro, que vai te ajudar ali desde o momento zero a mostrar que você é um bom profissional é: qual o maior desafio técnico que vocês estão enfrentando? Simples. Qual é o maior desafio técnico? E ali você vai começar a entender qual que é o problema da empresa. Se é um projeto legado, se é o alto número de bugs, escalabilidade, evolução arquitetural, qualquer que seja o problema, é o momento de você entender qual que é o problema e quais são as suas ideias, qual que é a sua expertise para tentar resolver isso. Então, se vender como um bom profissional, baseado na dor do cliente, é a chave para você conquistar essa vaga e fazer muito além do que os outros candidatos, na maioria das vezes, não fazem, na verdade, né? Então, é uma pergunta que te ajuda a elucidar muito como é o dia a dia naquela empresa, no sentido de desafio. Qual que é o seu papel nesse processo todo. E a segunda pergunta vai também muito nessa linha, né? Então, como vocês lidam com bugs e débitos durante sprints curtas e features a serem entregues? É uma pergunta simples também. Como vocês lidam com bugs e débitos durante sprints curtas, né, ou prazos curtos, e features a serem entregues? Por que essa pergunta é tão relevante? Porque ali você vai mencionar como que está o equilíbrio da balança entre bugs e débitos técnicos e as features novas que precisam ser entregues. Se o projeto está ficando sobrecarregado de débitos e bugs aí por vários meses e o pessoal só está preocupado em queimar task, entregar feature e aquele modelo ali bem go horse para poder tentar atingir os prazos malucos e insanos do cliente, ou se tem aquele equilíbrio de vamos fazer uma manutenabilidade aqui, vamos fazer um refactor aqui, vamos corrigir esse bug aqui, vamos dar um tempo para o dev conseguir desenvolver. É um bug, mas ele vai ter um prazo adequado para poder trabalhar e resolver esse problema. As coisas estão tranquilas para que você possa fazer o seu trabalho com calma. Ou se está tudo pegando fogo e você vai precisar ali bancar uma de bombeiro e tentar apagar os incêndios do dia a dia. Essa pergunta ajuda muito quando você está participando de vários processos seletivos, porque você pode ficar em dúvida entre uma ou outra empresa, dependendo do estágio das suas entrevistas. E aí, essa pergunta pode ser a pergunta que vai te direcionar a escolher um caminho diferente. Optar por uma empresa e não pela outra, porque você viu ali um ambiente muito mais consolidado para você poder trabalhar do jeito que você quer. Então, essa é uma pergunta muito interessante. E a pergunta de ouro para você garantir aquela promoção, aquele reconhecimento e se firmar na vaga é: se vocês olharem para trás daqui 6 meses e disserem que minha contratação foi um sucesso, o que eu teria feito? Essa pergunta aqui, ela é matadora. Ela é a pergunta que vai te garantir aquela possibilidade, pelo menos aumentando muito a probabilidade, né, de você ser promovido, ganhar um reconhecimento e se firmar na empresa. É um grande desafio quando a gente está transicionando ou às vezes ali é a sua primeira oportunidade como júnior, talvez, de se firmar, de você não saber quais são os critérios que vão usar para medir
o seu trabalho. Se vai ser um trabalho bom, um trabalho ok, um trabalho ruim. E você se perguntar isso, você força o entrevistador, né, a se perguntar e imaginar você daqui 6 meses e ele falando que foi um sucesso a sua contratação, que foi uma ótima decisão de contratar. E aí você começa a montar a sua job description, ou seja, você vai começar a montar ali as diretrizes, os alvos, né, os targets que você precisa alcançar para poder conquistar a sua promoção, reconhecimento, seja daqui 6 meses, um ano ou até mais tempo, mas você vai recordar isso no momento em que você for entrar nessa discussão. Quando eu fui contratado, eu fiz essa pergunta e me disseram esse ponto e eu anotei. E aqui está meu histórico. Fiz todo esse trabalho e consegui atingir todos esses objetivos. Vocês concordam com a minha autoavaliação? O que vocês têm a dizer sobre isso? E aí você começa a pegar informações que vão esclarecer se você está pronto para um próximo passo, um novo direcionamento, enfim, o que quer que seja. Mas isso vai te dar insumo para agregar positivamente na sua carreira. Essa pergunta ela é excelente. Assim você também começa, bem na linha da segunda pergunta, a entender se aquela empresa é ou não adequada para você, se ela usa ou não usa, né, nenhum indicador interessante ali para medir ou qualificar os seus funcionários, e aí você pode optar por um caminho ou pelo outro. Então, é uma pergunta extremamente interessante. E se você acha que está faltando alguma pergunta aqui, me diz nos comentários qual pergunta é indispensável nesse momento, o que vocês fazem durante as entrevistas de vocês e me segue aqui para mais conteúdo. Obrigado e tchau, tchau.